Olá, piratas de cripto! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e aqui eu vou trazer para você uma análise muito interessante hoje que mostra por que o Bitcoin tem uma probabilidade muito alta de subir e buscar uma nova máxima e por que nós estamos hoje, nesse ano de 2025, quebrando o nosso ciclo de 4 anos, porque dessa vez está sendo diferente das outras vezes, porque dessa vez já é diferente do que as outras vezes. Vou mostrar para vocês aqui hoje, então acompanhe até o final do vídeo para você entender por que dessa vez está sendo diferente e quais são as probabilidades para os próximos dias, para os próximos meses. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu joinha aqui embaixo e o mais importante, você está com dificuldade no mundo cripto, clica no link da bio e venha lá para o nosso grupo, lá para a nossa comunidade gratuita. Então clica no link aqui embaixo e venha lá para o nosso grupo, te aguardo lá. Então vamos para a análise do que está acontecendo no mundo cripto. Aqui eu tenho, como vocês podem observar, o gráfico do Bitcoin, o gráfico semanal, e aqui embaixo eu tenho o gráfico do ouro, tá? Esse daqui é o gráfico do ouro, BTC versus ouro. E o que nós temos aqui? Ó? Notem uma coisa bem interessante, que aqui, neste momento, nós estávamos... Isso daqui é 2024, tá, pessoal? Nesse momento, nós estávamos com o ouro em tendência de alta, ó. Ele estava subindo levemente, foi buscar esse patamar aqui, ó. Vocês podem ver que é uma curva, uma subida fraca, leve, mas era uma subida, onde o BTC, nesse mesmo momento, estava em uma lateralização. Logo depois nós tivemos uma queda do ouro, ó. Uma queda aqui no movimento do ouro e nós tivemos uma subida do BTC, tá? Depois disso nós tivemos uma subida novamente do ouro, o que ocasionou uma queda para o Bitcoin. E depois nós tivemos um momento de lateralização do ouro com um pouco de queda, tá? Lateralização com um pouco de queda, onde nós tivemos uma busca por uma nova máxima histórica. E depois nós tivemos o quê? Uma nova subida do ouro em busca de uma nova máxima histórica e uma queda do BTC, tá? E agora nós estamos tendo o quê? Uma lateralização com tendência de queda para o ouro, o que daria espaço para o Bitcoin voltar a subir novamente. Então notem aqui que eu vou puxar as porcentagens para vocês observarem. Aqui, ó, do fundo do movimento até o topo do movimento aqui, nós tivemos mais ou menos uns 20% aí de subida do ouro. Nesse momento aqui que nós encontramos o topo, nós tivemos uma desvalorização de mais ou menos uns 9%, com lateralização, ó, nesse período bem curtinho aqui, ó, daqui do início da subida até nesse momento aqui. Nós tivemos uns 10% de desvalorização. Depois disso, nós tivemos uma valorização do ouro novamente, mais ou menos uns 33%. Ele valorizou um pouco mais do que a primeira subida. E depois disso, nós tivemos uma desvalorização do topo do movimento aqui ao fundo do movimento de uns 11%, com lateralização. Foi esse período aqui, ó, esse período aqui, ó, onde o preço do Bitcoin estava subindo, o ouro estava lateralizando. Nesse outro período aqui, nós iniciamos a subida e tivemos uma subida aí de 31%, tá? 31, 32%. E aí nós tivemos a virada de chave, onde que nós começamos a cair, nós caímos 11% e agora estamos lateralizando, tá? Estamos caindo por enquanto e lateralizando no gráfico semanal, o que trouxe o Bitcoin para baixo, tá? E agora, qual que seria a maior probabilidade? O preço lateralizar e continuar essa lateralização e o preço do Bitcoin gradativamente voltar a subir, porque o dinheiro do ouro estaria saindo para o Bitcoin e para as altcoins e para o mercado de ações. O que tem um ponto interessante aqui, ó, que nós não tivemos o gatilho, tá? Nesse momento aqui, ó, nesse mês aqui, que foi, nessa semana aqui, que foi a semana do dia 13 de outubro, tá? Que seria a semana que nós iniciamos a alta aqui no Bitcoin, nesse gráfico aqui, e nós tivemos uma queda aqui no gráfico do ouro, tá? Esse daqui deveria ser o gatilho, ó. Esse deveria ser o gatilho de subida, ó. Como nós tivemos esse gatilho aqui de subida, ó. Tá? Como nós tivemos esse gatilho aqui, ó, dessa queda aqui, ó, como o gatilho de subida, ó. Essa queda que foi o gatilho do início dessa subida, desse rompimento, tá? Então, geralmente, o início, ó, o início da queda representaria o início da subida. O início da queda representaria o início da subida. E aqui o início da queda representaria o início da subida. E por que o Bitcoin não seguiu dessa vez o ouro? Por que ele não fez o mesmo movimento? Vocês lembram o que tinha nessa data aqui? Comenta aqui embaixo se vocês lembram o que começou nessa data. Vocês lembram o que começou nessa data? Nós começamos o shutdown dos Estados Unidos, tá? Nós começamos aqui, ó,
e o mercado ficou sem dados. Tá? O mercado ficou sem dados. Nesse momento aqui, que era para nós começarmos uma subida, nós ficamos sem os dados americanos, sem os dados do emprego, sem os dados da inflação. Neste momento aqui o mercado começou a ficar assustado, porque nós não tínhamos mais os dados, nós começamos o shutdown lá nos Estados Unidos e o mercado despencou. Então, se aproveitando da falta de dados que nós tínhamos na economia e também do medo que as pessoas iam ter porque nós não teríamos esse dado, não sabíamos se ia ter corte de juros, mas agora nós sabemos que nós vamos ter. Não sabíamos que iríamos ter o fim do QT, mas agora nós sabemos. Então, nesse momento, aproveitando-se da falta de dados, aproveitando-se da falta de dados, o que os grandes players fizeram para manipular o mercado aqui, eles derrubaram o preço, se aproveitando de uma fragilidade do sistema, que era a falta de dados, e conseguiram empurrar o preço aqui para a região dos 80 mil para fazer uma limpeza de mercado, assustar todo mundo e fazer as pessoas crerem que seria um bear market. Dito isso, eu quero voltar aqui para ressaltar uma coisa muito importante para vocês entenderem. Neste movimento que nós tivemos agora, nós estávamos discutindo lá na comunidade, falando sobre um possível bear market, início do bear market, ou será somente uma manipulação no mercado. Eu quero explicar uma coisa para vocês, do que aconteceu, do que está acontecendo e qual que é a perspectiva do que vai acontecer, tá? Mas antes, não esquece de seguir, se você não me segue, deixa aqui seu joinha, e se você tiver com dificuldade, lembra, temos aqui embaixo o link do nosso grupo grátis. Então você clica aqui e vem lá para o nosso grupo grátis. Então clica no link aqui embaixo, aproveita que nós estamos com 40% de desconto e venha lá fazer parte da nossa comunidade e aproveitar para surfar essa reta final do ciclo, porque nós estamos no melhor momento, onde que as pessoas estão com medo, onde que o preço está descontado e onde ele tem uma margem enorme ainda para subir. Então esse momento onde que as pessoas têm medo, onde é que elas acham que nós passamos para bear market, é o momento que você tem que começar a comprar e montar a sua carteira. Não adianta você montar a sua carteira lá em cima, porque quando você montar lá em cima, teu risco é muito maior, teu retorno é muito menor. Então aproveita a oportunidade na nossa Black Friday e vem aí com 40% de desconto, te aguardo lá. Por que nós estamos em um momento de mercado onde já estamos diferente dos outros ciclos? Porque nós não tivemos uma coisa aqui que vocês não perceberam. Talvez algum de vocês perceberam, outros de vocês não perceberam. Nós não tivemos um momento de euforia do mercado, tá? Nós não tivemos um momento de topo histórico, onde que nós entramos em uma região aqui, ó, de muita euforia e ganância, onde as pessoas começam a se alavancar, comprar muito Bitcoin, comprar muito altcoin, começam a ganhar bastante dinheiro, o mercado sobe, dá topo do mercado e cai. Então nós não tivemos esse movimento nesse suposto final de ciclo. Se nós não tivemos essa subida, nós não tivemos essa euforia, quem disse que nós vamos ter um bear market? Quem disse que nós teremos um momento de mercado de baixa? Quem disse que nós vamos ter um momento de medo extremo? Porque nós já podemos estar passando por esse momento e vocês podem não estar percebendo. Do mesmo jeito que nós não subimos explosivamente, que nem nos outros ciclos, nós subimos graduativamente, tá? Essa valorização que pode parecer até mesmo grande para vocês, mas ela é uma explosão, é uma subida graduativa, tá? Longe de ser uma explosão de preço, uma euforia do mercado, onde em apenas outubro, abril, nós subimos 500%, tá? Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, tá? Para nós subirmos 500%. Isso é uma euforia de mercado, tá? Isso é um fim de ciclo. Não esse movimento aqui que nós vimos, que nós subimos aqui, ó, do início do movimento, lá embaixo, quando que nós encontramos o fundo do topo, tá? O fundo do topo. Quando nós tivemos certeza que quando nós tivemos a confirmação do nosso bull market, nós estávamos aqui, ó, tá? Foi no meados de final de 2023 que nós tivemos a confirmação do nosso bull market, tá? Aqui nesse rompimento aqui, ó, desse gráfico mensal de outubro de 2023. Depois disso, nós subimos 300%, tá? 300% em 2 anos nós subimos aqui 300%. Isso daqui não é euforia. Isso daqui não é fim de ciclo, tá? Isso aqui, ó, é fim de ciclo, tá? Isso é euforia de mercado. Se a gente puxar aqui atrás também, ó, fim de ciclo aqui, ó, lá de 2014, 700%. É óbvio que dessa vez não ia ter uma explosão grandona de 500% no final do ciclo, mas uma explosão de pelo menos do topo que nós estávamos aqui, mas talvez aí uns 40, 50%
60%, levando lá para casa dos 150, 160, 180. Isso sim poderia ser caracterizado como o fim do ciclo, uma euforia onde que nós realmente entraríamos em mercado de alta, tá? Onde que nós teríamos a euforia do mercado que nós tivemos em todo o ciclo aqui, ó. Todo o ciclo nós tivemos a euforia. Então aqui nós não tivemos esse momento final, tá? Então vocês lembrem de uma coisa, do mesmo jeito que muita gente fala que nós podemos estar entrando em bear market, meus queridos, nós nem encerramos o bull, nós nem fizemos a euforia, nós nem tivemos aquele topo de mercado. Então, se o ciclo já está totalmente diferente do que nós tínhamos em outro momento, nós não tivemos o bump final, a euforia, não esperem por nós ter uma super queda, um bear market prolongado de 1 ano e meio, 2, que nem nós tivemos aqui, porque nós não tivemos o mesmo movimento que nós tivemos aqui atrás. Esse movimento aqui que aconteceu em 2023, 2024, 2025 foi um movimento todo controlado pelo institucional. E é aqui que entra o X da questão que vocês têm que se fazer a pergunta. Se foram os institucionais que tocaram o preço aqui para cima, porque o varejo não entrou, tá? O varejo não entrou em nenhum momento. Quem que está tomando prejuízo agora? Quem que está tomando fumo? Quem está levando prejuízo no lombo? É os institucionais que estão levando prejuízo no lombo? Ou será que eles estão simplesmente derrubando o preço para comprar mais barato, para daí eles fazer o bump final e eles trazer o varejo para comprar topo novamente? Vocês têm que entender uma coisa, pessoal, que nesse mercado, como qualquer mercado, alguém tem que comprar para alguém ter que vender. Então, se nesse período todo aqui, ó, nós só tivemos acumulação pelos institucionais, quem é que está perdendo dinheiro aqui? É os institucionais? É as grandes baleias realmente que estão perdendo dinheiro? Vocês têm que começar a fazer essas perguntas simples e básicas que vai abrir a mente de vocês para vocês entenderem o quanto que vocês são manipulados e o quanto que vocês são enganados por um movimento. Dito isso, presta atenção aqui, se nós não tivermos uma explosão final de ciclo, uma euforia, não esperem que nós tenhamos uma queda muito forte e um ciclo prolongado. Nós podemos ter o quê? Nós podemos ter um movimento assim, ó, lateral e depois explosão de preço. Ou nós podemos ter um movimento assim, ó, explosão de preço, tá? Qual que é a diferença desse movimento aqui para esse movimento aqui? O tempo, tá? Se nós tivermos esse movimento aqui, rompermos a média móvel de 50 períodos, se nós tivermos esse movimento aqui, rompermos a média de 50 períodos, buscarmos o 116, fazermos um fundo ascendente aqui, voltar e romper a região dos 116 mil, nós vamos entrar em campo de novas máximas históricas, nós vamos entrar em um mercado fortíssimo de alta, nós vamos ir buscar a euforia final do mercado nesse momento. E aí sim nós vamos lá para cá 150, 180, 200 mil dólares no Bitcoin. Se nós não fizermos esse movimento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui no 100, 110 mil, vamos fazer um topo descendente quanto esse topo aqui, vamos voltar a cair, vamos perder esse fundo aqui dos 80 mil, provavelmente vamos buscar os 77, podendo buscar até a região aqui dos 69. Nessa região aqui, vamos andar um pouco de lado aqui por alguns meses, 2, 3 meses, e depois nós vamos explodir o preço da mesma forma. Qual a diferença desse movimento para esse? O tempo. Se esse movimento aqui acontecer, nós vamos ter início de dezembro agora com uma alta, que é a maior probabilidade é nós termos uma alta agora nas próximas semanas. Então, dezembro vai ser o mês de alta. Nós vamos vir buscar um fundo provavelmente dentro do mês de dezembro. E janeiro em diante nós vamos guinar aqui para cima e vamos começar a subir. Janeiro, fevereiro, março, aí 2, 3 meses de mercado de alta e euforia do mercado, tá? Isso daria uma alta até no máximo metade do ano que vem. E se nós tivermos esse outro movimento, onde que nós vamos aqui fazer um topo descendente, vamos vir aqui, perder essa região aqui, vir buscar a média móvel de 200 períodos, junto com a resistência aqui do fundo, dos 69 mil, lateralizarmos aqui, e daí irmos buscar, esse movimento aqui provavelmente iria acontecer agora em dezembro, esse movimento de queda em janeiro, fevereiro, esse movimentação de lateralização até a metade do ano, da metade do ano para lá, nós começaríamos a subir vagarosamente em busca de uma nova máxima. Então, ficaria por uma alta lá no final do ano de 2027, o que é muito improvável e muito difícil. Não impossível de acontecer, mas é um cenário, tá? É um cenário que é possível. Então, a gente analisa todos os cenários que é possível. O que vai acontecer? Nós vamos descobrir com o decorrer dos próximos dias, das próximas semanas, porque o movimento eventualmente vai voltar a subir,
vai voltar a subir, está tentando fazer um fundo ascendente, segurar o preço aqui nessa base de preço, aqui tem uma resistência, aqui tem outra resistência, o preço eventualmente pode fazer o fundo duplo, ou pode vir aqui fazer o fundo ascendente, voltar a subir, não para essa região, vir aqui e vir até aqui na base dos 105, 106 mil, 112 mil. Aqui ele vai bater, provavelmente ele vai dar uma parada. Aí nós vamos ver como é que está o RSI, nós vamos ver como é que está o volume, nós vamos ver como é que está a economia, nós vamos ver como é que está a injeção de dinheiro, nós vamos ver como é que está o fim do QT, nós vamos ver como é que está o corte de juros, nós vamos ver como é que está a Bolsa Americana, nós vamos ver todos os indicadores, como é que estão a compra dos ETFs, como é que está o varejo, todos esses indicadores aqui vão indicar para nós se o movimento pode realmente continuar rompendo e buscar novas máximas, se ele vai começar a ter força vendedora, vai começar a resistir e vai voltar a cair. Então todo esse movimento nós vamos acompanhar no dia a dia. E qual que é a diferença para você ganhar dinheiro no mercado ou perder? É você entender essa dinâmica que eu acabei de explicar aqui para você, meus queridos. É essa dinâmica que vai fazer vocês ganhar dinheiro ao longo do tempo. Não é vocês comprar aqui no fundo ou comprar aqui no topo que vai fazer vocês ganhar dinheiro. O que vai fazer vocês ganhar dinheiro é o gerenciamento, é a emoção e é a visão e a lógica que vocês vão usar ao longo do tempo. Se vocês compraram o topo de mercado do BTC, não tem problema. Ninguém tem bola de cristal para saber que aqui era o topo. Vocês têm que lembrar que há um mês atrás nós tivemos essa vela aqui, ó, finalzinho de setembro, tá? E aqui, ó, primeiro mês aqui de outubro nós tivemos essa queda, tá? Primeira semana de outubro nós tivemos essa queda. Então nós tivemos uma vela forte, nós tínhamos tudo indício que nós íamos romper o topo histórico e íamos buscar a nova máxima e de repente, de um mês para o outro, nós estamos em 87 mil dólares. No mês passado a 126 e nesse mês a 87. E o que mudou? Absolutamente nada, entendeu? A não ser o preço. Não mudou nada. O mercado, ele continua o mesmo. O Bitcoin, ele continua o mesmo. O que mudou é a sua percepção sobre o preço. Há um mês atrás você estava com uma percepção de preço de 126 mil com uma busca por 200 mil em sua mente. Hoje você está a 87 mil, 86 mil, com uma busca na sua mente pelos 60 mil ou por um bear market. Então o que mudou foi só a chave mental de como que você vê o mercado. O preço alterou, a estrutura continua a mesma. O preço teve mudança? Sim, a estrutura continua a mesma. O BTC não perdeu fundamento, o BTC continua sendo o mesmo. O mercado de cripto continua sendo o mesmo, o mercado americano continua sendo o mesmo, a única coisa que mudou é a sua percepção. Então, nesse momento de 2026, nesse momento de 2025, aqui de outubro, você estava com uma percepção e hoje os grandes players e a manipulação do mercado fez você ter outra percepção do ativo que continua sendo igual, onde que 126 mil foi um ponto de compra de muitas pessoas e hoje 84 mil, 87 mil está sendo ponto de venda dessas pessoas que estão com medo do mercado. Eu vou lhe perguntar o que mudou de o mês passado para esse mês? Só sua percepção sobre o preço, mas não sobre o mercado. O mercado continua sendo o mesmo, a sua percepção não, porque o preço alterou. Quando o preço altera, as pessoas só conseguem ver valor. Você consegue só ver o valor aqui. Estou vendo 85 mil, 86 mil em vez de ver 126 mil. Mas você não entende o que o BTC significa, você não entende o que o sistema é e você não entende como que você pode ser manipulado. Da mesma maneira que hoje você vê 86 mil como um ponto muito ruim de queda, você vai ver 150 mil como um bom ponto de compra, porque o sistema induz você a fazer isso. O sistema não induz você, meu querido, a comprar fundo. Ele induz você a comprar topo. E você compra topo e você vende o fundo. O problema não é você comprar o topo. O problema é você comprar o topo e você não comprar o fundo. O problema é você comprar o topo e você vender o fundo. Esse é o problema. Se você comprou o topo aqui de trás, você hoje está perdendo uns 20, 30%. Não, você está ganhando, meu querido, se você comprou o topo. Se você comprou o topo aqui, ó, você teve uma valorização de 100%. E o que mudou daqui, ó, de 2021 para 2025? O que mudou? Não mudou nada. O BTC continua o mesmo. Entendeu? É esse o X da questão. O BTC ainda continua o mesmo, o sistema continua o mesmo. Tudo continua a mesma coisa. A única coisa que mudou foi o valor e a sua percepção sobre ele. Porque em 2021 nós estávamos a 69 mil
e em 2025 nós estávamos a 126 mil. E o que mudou na estrutura do BTC? Nada. Ela continua sendo a mesma. O que mudou dentro do sistema financeiro? Nada. Ela continua sendo a mesma. O que mudou sobre o sistema global? Nada. Ele continua sendo o mesmo. Obviamente teve mais liquidez, teve aumento monetário, teve algumas séries de mudanças internas, mas a estrutura macro, micro continua a mesma. Agora, o que mudou foi o valor e a percepção. Então, às vezes, você tem que olhar além do valor, além da percepção, para você entender como que você ganha dinheiro nesse mercado e como que você se mantém ganhando dinheiro ao longo do tempo. Não é você ficar desesperado vendendo no fundo do mercado. Não é você achando que nós vamos entrar em bear market sem ao menos nós termos entrado em bear market. O que vai fazer você ganhar dinheiro é você ter gestão. Você saber que às vezes você comprou o topo, ok, mas às vezes você também vai comprar o fundo. Só que você tem que aguentar esse movimento para lá na frente, quando o preço voltar a subir, você obter o seu lucro. Você, no meio desse movimento, faz gestão. Você tenta baixar o preço médio, você pode realizar um pouco na perca, tá? Realizar um pouco na perca quando o preço subir aqui para os 105 mil, 110 mil, se você estiver 100% posicionado, para você deixar um pouco de caixa para quando que o preço eventualmente voltar a cair. Se ele voltar a cair, você tem um pouco de caixa para comprar mais barato. Se o preço voltar a subir, você está posicionado dentro e você vai ganhar dinheiro da mesma forma. Então, o que você tem que fazer aqui é uma gestão, entendeu? Uma gestão. Não se afobe, não fique emocionado, não fique desesperado, somente faça uma gestão, uma análise. Se você comprou muito caro, hoje, esse muito caro de hoje vai ser que nem o cara que comprou muito caro aqui, vai ser a mesma coisa do cara que comprou muito caro aqui, vai ser a mesma coisa do cara que comprou muito caro aqui. E ao longo do tempo, a única coisa que você consegue ver é a porcentagem de valorização que o teu dinheiro ganha. Então você está comprando um ativo escasso, você está montando a sua carteira, você está aproveitando para mudar de mercado, você está mudando do mercado de reais do Brasil ou de ações do Brasil ou de renda fixa do Brasil para o mercado futuro, o mercado que será o mercado do futuro. Todos os contratos inteligentes, todo o sistema econômico vai migrar para dentro de criptomoeda. De uma forma ou de outra, tudo será digital. E quem que começar a entender isso vai sair na frente para daqui 5, 10 anos você está com muito dinheiro, mas muito mesmo. Então, para você chegar lá na frente daqui 5, 10, 15 anos e ter muito dinheiro e não ficar dependendo do INSS, não ficar dependendo do governo, porque daqui 5, 10, 15, 20 anos, meu querido, nem sabemos se teremos aposentadoria. Você já sabe de tudo que aconteceu no INSS, tudo que acontece no Brasil, todos os impostos que são cobrados, tudo que acontece nesse país, e você sabe que a tendência é sempre o real desvalorizar, o salário diminuir e os impostos aumentar. Então comece a olhar para Bitcoin, para altcoins que tem projetos e tem potencial ao longo do que tem projetos de potencial ao longo do tempo. Comece a olhar para isso com outros olhos, porque isso vai mudar a sua percepção sobre o sistema. E ao longo do tempo, você sempre vai ganhar dinheiro e você vai proteger o seu patrimônio, porque não há nada pior do que você trabalhar a vida toda, chegar a se aposentar por um salário mínimo e o governo ainda cobrar impostos sobre tudo o que você consome nesse país. Então, além de você trabalhar a vida toda para chegar lá no final e se aposentar por um salário mínimo, pode ser que nós nem chegamos a se aposentar lá, porque quando chegar lá pode ser que não exista mais o salário mínimo, do jeito que andam as coisas pode ser que não exista nem mais aposentadoria e os impostos só começam a subir e o controle do governo sobre o seu dinheiro só aumenta. Então, tire o seu real, tire o seu dinheiro das mãos do governo e comece a controlá-lo por conta própria dentro do sistema de criptomoeda, dentro do sistema do Bitcoin, dentro do sistema da blockchain.
Tudo isso você pode fazer, ter o dinheiro nas suas mãos, não na mão de banco, não na mão de governo, dentro da sua própria carteira, dentro da sua própria custódia. Você é o dono do seu dinheiro. Aqui é o único local de verdade onde você é dono do seu próprio dinheiro, você pode fazer o que você quiser com ele. Ele não é do banco, ele não é do governo, ele não é de ninguém a não ser seu. Então, se você quiser aprender tudo isso, não esquece, estamos com 40% de desconto, tá? Clica no link da bio, venha lá para o nosso grupo grátis, fala com ele e aproveite esses 40% de desconto, tá? Aproveita, faça isso hoje, porque daqui 5, 10, 15 anos, quando o mercado cripto tiver muito grande, quem que foi primeiro, quem foi pioneiro, quem começou antes, quem investiu antes, vai ter ganhado muito mais do que quem chegar lá na frente. Vocês lembram que na época de 2000, a internet parecia um bicho de 7 cabeças. As pessoas acharam que não ia acontecer nada, que ninguém ia usar, que era uma coisa inútil, e hoje ninguém vive sem. E digo isso das cripto também. Daqui 5, 10, 15, 20 anos, as cripto vão estar inseridas no dia a dia e ninguém vai conseguir viver sem. Só que quem sair na frente agora vai se beneficiar lá na frente. Então, seja um dos primeiros a beber água limpa, porque quem chega primeiro bebe água limpa, quem chega depois bebe água suja. E aquele ditado, que é o maior ditado do mercado de criptomoedas e de ações e de qualquer tipo de mercado volátil. Você compra no medo, você compra com o barulho de canhões de guerra, de desespero, e você vende com som de violino, com felicidade, com alegria, com calmaria, com tranquilidade. Então compre no medo e venda na euforia. Compre no desespero, onde ninguém acredita que o negócio vai melhorar, e venda onde todo mundo acha que o negócio vai bombar. Gostou do vídeo? Não esquece de me seguir. Está com dificuldade? Link aqui embaixo na minha bio.